tudo bem? Bom dia. Bom, hoje a gente vai revisar um pouco a estrutura do texto dissertativo, tá? E também a gente vai ver alguns modelos, alguns exemplos de reflexões críticas que vocês podem estar utilizando na redação, tá? Vocês têm dificuldade de estar fazendo essa parte da reflexão crítica, então eu trouxe alguns modelos que vocês podem estar encaixando em diversos temas. Mas antes de a gente ir para essa parte da reflexão crítica e o que seria isso, a gente vai revisar rapidinho a estrutura do texto dissertativo de maneira geral. Como eu falei para vocês, a gente vai estar sempre fazendo essa revisão, sempre voltando, tá? Para vocês estarem tirando dúvidas, eu sempre vou estar tentando fazer de uma forma detalhada para que vocês possam estar melhorando cada dia mais, certo? E hoje a gente não vai ver nenhuma temática. Todas as semanas anteriores nós vimos algumas temáticas, hoje a gente não vai ver, a gente vai ver só a questão da estrutura mesmo. No final eu explico para vocês porque nós não vamos ver temática hoje, certo? Beleza? Então vamos lá. Eu trouxe aqui basicamente como se fosse essas linhas representando os parágrafos, tá? Para vocês entenderem melhor como que funciona. Eu já fiz isso para vocês uma vez no quadro e hoje eu trouxe aqui para a gente de novo tá retomando isso, certo? Para quem ainda tem bastante dúvida. Olha só, gente, eu sempre aconselho vocês a fazer 4 parágrafos no texto de vocês e estruturar isso muito bem, tá? Tem uma competência que diz respeito a isso, que é a competência 3, que é relacionar, organizar a estrutura do seu texto dissertativo de acordo com o texto dissertativo, certo? Então, muitos de vocês, às vezes, fazem 3 parágrafos, fazem a introdução, só um de desenvolvimento e a conclusão, ou fazem a introdução, 2 de desenvolvimento e não fazem a conclusão, tá? Então, coloquem na cabeça de vocês, sempre eu estou lá escrevendo quando eu estou corrigindo as redações, eu coloco façam 4 parágrafos, não esqueçam de fazer 4 parágrafos, isso é imprescindível, tá? O primeiro deles seria a introdução. E também não esqueçam que vocês precisam deixar aquele espacinho de um dedo da margem, tá? É muito importante que vocês façam isso, porque senão o corretor não consegue perceber onde está iniciando e onde está terminando um parágrafo, porque você faz tudo direto. Então, você tem que dar aquele espaço da margem para deixar claro que ali está iniciando um parágrafo, que ali está iniciando um outro parágrafo. Então, fica bem estruturado. 4 parágrafos, cada um com o espaço da margem, ok? Então, vamos lá. A introdução, gente. A introdução, às vezes, eu até trouxe naquela aula da semana passada. Quem não assistiu, assista, que são modelos de teses. E a tese, ela tem que estar bem clara lá na introdução. Então, falamos bastante de introdução, tá? Então, quem não assistiu, assista a aula anterior. E você vai ter lá vários modelos de tese. Hoje a gente vai retomar aqui para vocês entenderem como que seria dentro mesmo dos parágrafos, assim, essas linhas que estão aí aparecendo para vocês, tá? Então, a introdução, como eu falo, às vezes eu considero bem difícil de fazer, e se você conseguir fazer ela perfeita, conseguir fazer ela bem, vai ser muito mais fácil de você conseguir fazer os desenvolvimentos, se você já deixar bem estruturado lá na sua introdução sobre o que você vai falar no decorrer do seu texto, certo? Eu aconselho sempre que seja feito 3 períodos, tá? Na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Eu aconselho vocês a fazerem. Professor, é errado fazer 4? É errado fazer menos? Quando você faz menos, fica mais difícil do corretor perceber lá se o seu texto está bem estruturado. Fazer 4 pode fazer, eu não aconselho vocês fazerem menos de 3 períodos, tá? E às vezes onde é a vírgula, você acaba colocando, onde é o período, para finalizar o período, você acaba colocando a vírgula e aí fica complicado de perceber, tá? Mas o que seria esse período? Período, gente, é uma frase que contém pelo menos uma oração, tá? Isso que seria período basicamente, tá? Quando eu falo para vocês fazerem 3 períodos, claro que esse período não é um período que vai ter só uma frase, é um período composto, que vai ter mais de uma oração. Não vai ter só uma oração, vai ter mais de uma oração, tá? Dentro da redação. E para ficar mais estruturado, eu peço para vocês fazerem esses 3 períodos, que seriam 3 fases, 3 etapas, tá? Da sua introdução.
O primeiro seria que você vai o quê? Pegar aquele tema que foi proposto ali e relacionar com o repertório sociocultural. Não esqueçam de fazer isso, é o básico. Inicie fazendo uso desse repertório sociocultural e relacionando com o tema, tá? Esse repertório pode ser uma conceituação, pode ser uma série, um filme, uma citação, uma alusão histórica, enfim, qualquer coisa que você possa relacionar com o tema, certo? Aí você vai ter feito o seu primeiro período. Então, o que é que você coloca lá? Ponto. O ponto sinaliza que você terminou aquele período, o ponto em seguida, ok? Claro que dentro desse primeiro período você pode ter usado uma vírgula aqui e ali para dividir as orações, para marcar o adjunto adverbial, para marcar um conectivo, enfim, tá? Então, esse seu primeiro período pode ter mais de uma oração, que é quando você vai relacionar o tema com o repertório sociocultural, certo? Ponto. Terminei o primeiro período, aqui perto de onde tem essas linhazinhas aqui que define que seria a introdução. Segundo período, contextualize, tá? Relacione aquele repertório que você relacionou com o tema, agora com a realidade. Não esqueça de falar. Na realidade do Brasil ocorre da mesma forma, tá? Sempre relacionando com o que está acontecendo, porque no primeiro você pegou o tema e relacionou com o repertório. Agora, no segundo período, relacione com a realidade em que se vive, certo? Então, argumente lá relacionando com a realidade, ponto. Segundo período, terminou. Terceiro período. O terceiro período é você colocar a tese, que foi a nossa aula da semana passada, tá? Retome lá, dei 3 modelos de tese para vocês, dizendo que o que eu mais aconselho fazer é esse que eu coloquei bem aqui, que é você fazer a sua tese, o seu ponto de vista e antecipar os argumentos, fazer uma antecipação argumentativa. Mostrar lá os 2 argumentos que você vai desenvolver no desenvolvimento 1 e no desenvolvimento 2, certo, gente? Então, a introdução é isso aqui. Decore, eu preciso fazer 3 períodos. Quando muitos de vocês me perguntam, qual o limite de linha na introdução? Eu digo, gente, não existe isso. O que vocês têm que ter em mente é que vocês têm que fazer 3 períodos. Não se alongue muito relacionando o tema com um filme, com uma série, não precisa você falar tudo sobre aquele filme, só diga o que aquele filme tem relação com o tema. Primeiro período, ponto. Segundo, contextualize, diga que isso também ocorre na realidade, certo? E terceiro, faça a sua tese, apresente 2 argumentos, tá? Relacionando com a tese, que é o que você vai desenvolver. Se você fizer isso, vai ficar muito fácil de você fazer o resto do texto, porque agora você vai retomar o argumento 1 e depois retomar o argumento 2, certo? Vamos lá, então. Então, eu vou para o meu segundo parágrafo, que seria o meu desenvolvimento 1. Mais uma vez, aconselho vocês a fazer 3 períodos, tá? O primeiro período é o tópico frasal. O que seria isso? Retomar o argumento 1. Você não citou lá na sua tese, no final da sua introdução, o seu argumento 1 e 2. Então, agora retome ele. Claro que com outras palavras, por isso tópico frasal, tá? Então, o tópico frasal, o primeiro período do seu desenvolvimento, é retomar o seu argumento 1, tá? Retome, feche o período com um ponto em seguida e agora comece o segundo período. Qual é o segundo período do desenvolvimento? É relacionar esse seu argumento com um repertório sociocultural e com a realidade. Mas eu não fiz isso lá na introdução, professora. Olha só, lá na introdução você usou um repertório relacionando com o tema de maneira geral. Aqui no desenvolvimento 1 você vai usar um repertório novo, um outro repertório relacionando com o argumento 1, tá? Que você citou lá na introdução. Eu preciso usar repertório de novo? Com certeza. Para você conseguir os 200 pontos da competência 2, que é o uso do repertório sociocultural, é o uso relacionar o tema com uma área do conhecimento, que é a mesma coisa, você precisa usar 3 repertórios diferentes. Um lá na introdução, um no desenvolvimento 1 e outro no desenvolvimento 2, certo? Sendo que lá na introdução você relacionou com o tema de maneira geral. Aqui no desenvolvimento 1 você usou um novo repertório, mas agora você relacionou ele com o seu argumento 1, que você citou lá na sua tese.
certo? Então, desenvolvimento, voltando, 3 períodos também. Primeiro período, tópico frasal, retomo o argumento 1. Segundo período, eu relaciono esse meu argumento 1 com o repertório sociocultural. Lembrando que eu tenho que sempre relacionar o repertório com o argumento e a realidade, tá? Eu fiz lá um breve resumo do que é a série, do que é o filme, do que é o momento histórico, do que o filósofo falou, enfim. Tudo isso pode ser encarado como repertório. E agora eu relacionei com o argumento e tenho sempre que fazer analogamente, fora da ficção, nos dias do Brasil ocorre o mesmo, então faça isso, certo? E o terceiro período seria uma reflexão crítica. Muitos de vocês sentem dificuldade, por isso eu trouxe alguns modelos dessas reflexões críticas que nós vamos ver mais à frente, de fazer isso. Vocês às vezes retomam o argumento, colocam o repertório e finalizam. Tá? Então, o seu desenvolvimento não fica completo, porque você precisa fazer o terceiro período. O que é esse terceiro período? É quando você vai agora argumentar, colocar um posicionamento crítico, uma marca de autoria sua, tá? Sobre aquilo que você explicou ali, a relação do argumento com o repertório. Então, é totalmente importante você fazer esse terceiro período, que é a reflexão crítica sobre aquele argumento. Beleza? O desenvolvimento 2, gente, é a mesma coisa, é igual que você vai fazer, só que agora você vai fazer o tópico frasal retomando o seu argumento 2 que você citou lá na tese. Você vai relacionar um novo repertório com o argumento 2 e você vai fazer a reflexão crítica em cima do argumento 2. É interessante, gente, tanto no desenvolvimento 1 como no desenvolvimento 2, você usar conectivos, você usar expressões que fique claro. Por exemplo, no desenvolvimento 1, você usar em primeiro plano, em primeira análise, em primeiro lugar, porque fica claro para o corretor que você está o quê? Retomando o seu argumento 1 lá da introdução, certo? Aí quando você vai para o desenvolvimento 2, a mesma coisa. Em segundo plano, em segundo lugar, tá? Ou também a posteriori, sendo que se você usou no primeiro a priori, tá? Então, coloque essas marcas no início do seu primeiro período, quando você vai retomar o argumento, fazer o tópico frasal, para ficar claro que você está falando no desenvolvimento 1 do primeiro e no desenvolvimento 2 do segundo. Então, vocês entenderam até agora, gente? Até agora nós montamos 3 parágrafos, a introdução, o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Nós vamos agora para o quarto e último parágrafo, que é a conclusão. Tá? Então, lembrem, façam 4 parágrafos, tentem. Eu ainda não consigo fazer, vocês do primeiro ano, por exemplo. Eu ainda não consigo, professora, fazer assim. Tente fazer o que você conseguir. Lá eu vou apontar para vocês. Treinem, façam as redações, porque vocês treinando eu consigo apontar, olha, você não fez o tópico frasal, faltou a reflexão crítica, usa um repertório sociocultural aqui nesse teu parágrafo. Tá? Então, tente, mesmo que você ainda não consiga fazer tudo dessa forma, tá? Principalmente o aluno do primeiro ano, que iniciou agora a fazer, tá? Como eu sempre falo, eu não exijo tanto de vocês, porque eu sei que é difícil inicialmente, mas por isso a gente tem que treinar, porque sem o treino a gente não consegue evoluir, certo? A gente tem aqui agora o último parágrafo, que seria a conclusão, tá? Lembrando que a conclusão do Enem, ela é a proposta de intervenção, que tem uma competência específica para isso, que é a competência 5, tá? Que vale 200 pontos, como todas as outras, mas é um parágrafo muito importante, porque ele todo vale 200 pontos. Já tivemos muitas aulas sobre isso, assistam as outras aulas, também tivemos presencialmente quando ainda estávamos na escola, porque eu acho super importante a proposta e sei que ela é difícil de fazer também, ela completa, tá? Da mesma forma dos outros parágrafos, eu também aconselho aqui na proposta você fazer 3 períodos, tá? E qual seria o primeiro deles? O primeiro, gente, é você retomar a tese a partir de conectivos conclusivos, tá? Qual é a tese? É a tese que eu citei lá na introdução, que é o meu ponto de vista, que embasou todo o meu texto, tá? Eu faço de que forma? Eu coloco assim, portanto, diante disso, tá? Logo, que são elementos conclusivos, tá? Que são conectivos, expressões conclusivas. Por exemplo, eu posso colocar o último tema nosso, que foi do autismo, tá?
Portanto, entende-se que o autista apresenta dificuldade de ser inserido no mercado de trabalho. Retomei a minha tese. Se você falou no seu texto todo a respeito disso, você retomou agora, fez o primeiro período. Portanto, observa-se que o governo e a sociedade não estão preparados para combater o coronavírus, que é um outro tema que nós vimos também. Então, eu estou retomando a minha tese. É super importante que eu faça isso na conclusão, tá? Porque muitos de vocês vão direto para a proposta, coloca logo a gente, o que a gente vai fazer? Não, gente, primeiro retome a tese, tá? Aquelas teses, aqueles modelos de como retomar a tese que eu já trouxe para vocês, deem uma olhadinha lá se vocês tiverem dificuldade, quando vocês forem fazer, vem as fórmulas prontas que eu já trouxe para vocês. Medidas precisam ser tomadas para solucionar a problemática. Se você não lembrar de nada e quiser colocar esse que já está decorado, não tem problema. É melhor do que você não colocar nenhum, certo? Então, ponto, primeiro período. Vou para o meu segundo período, que é fazer a proposta completa. Alguns de vocês acham que vão conseguir os 200 pontos só fazendo a proposta completa. Você ganha os 200 pontos se você fazer a conclusão completa. E o que é a conclusão completa, professora? Primeiro é retomar a tese, agora no meu segundo período é fazer a proposta completa e ainda tem o terceiro período, que é o final feliz, tá? Que eu chamo de final feliz, o desfecho. Certo? Então, a proposta completa, ela envolve ação, agente, meio, modo, finalidade e detalhamento. Já vimos muito, vamos retomar sempre, tá? A ação, que é aquilo que vai ser feito para solucionar a tese que você retomou, de que forma o autista ele vai ser inserido na sociedade, no mercado de trabalho, o que pode ser feito para combater o coronavírus, tá? Lembrando que essa solução que você apresenta para a problemática que você levantou no texto, não necessariamente é algo que vai mudar totalmente, gente, a gente não tem essa capacidade, mas é algo que vai iniciar, tá? Que já vai ser algo que vai melhorar, tá? Não precisa solucionar por completo, sempre falo isso para vocês, certo? Então, a ação, que é aquilo que vai ser feito, o agente, que é quem irá fazer, o meio ou o modo, ou de que forma, qual é o meio que esse agente vai utilizar para fazer essa ação. Qual é o objetivo dessa ação, que é a finalidade. E um detalhamento, lá pelo meio você coloca algo que vai deixar mais clara qual é a sua ação, tá? A ação do agente que você escolheu. Pronto, segundo período, perdão. Lembrando que quando você faz a ação, agente, aí vírgula, o meio modo, vírgula, a finalidade, tá? Lembrando que aí você vai estar fazendo várias orações no segundo período. Aí você coloca o ponto, terceiro período. O terceiro período é o final feliz, tá? O desfecho, que é quando você mostra que essa proposta que você elaborou, ela pode ser realmente feita, é algo que é real, que pode de fato acontecer, e aí você finaliza, tá? Na aula de hoje, como eu falei para vocês, eu trouxe alguns exemplos de reflexão crítica, que é o terceiro período do desenvolvimento, tá? E aí eu vou fazer uma outra aula ainda, que eu vou trazer para vocês vários modelos de final feliz, tá? De desfecho que vocês podem estar usando na conclusão, certo? Olha só, então agora a gente vai ver alguns modelos das reflexões críticas que vocês podem estar utilizando no final do desenvolvimento. Como eu sempre digo, se você tem dúvida, decore essas, vá decorando mesmo e vai depois virar algo fácil, depois que você já tiver a prática, tá? Cada aluno tem a sua maneira, a sua forma de escrita. Sempre lembrando que o que eu trago é baseado nas redações que foram nota 1000, tá? Então, o que é essa reflexão crítica? Falamos lá nos parágrafos de desenvolvimento. São frases argumentativas, orações argumentativas, que podem vir ao final de cada parágrafo de desenvolvimento. Elas servem para deixar claro sua opinião sobre o tema, é a sua marca de autoria, é a sua argumentação em cima do que você citou lá e do que você relacionou com o repertório. Olha só esse primeiro. É incoerente que, mesmo sendo Estado democrático, o Brasil ainda conviva diariamente com a discriminação em seu território, tá? Então, você falou ali, citou algum motivo que gera discriminação, que seria o argumento 1, você relacionou com o repertório e agora você finaliza com
essa frase aqui, que é uma frase crítica, uma reflexão crítica, que pode ser relacionado a temas como o combate à discriminação racial, o combate à discriminação homofóbica, o combate à discriminação religiosa, entre outros, tá? Então, todo tema que envolva discriminação, você pode usar essa reflexão crítica, tá? Que mesmo o Brasil sendo Estado democrático, ainda convive diariamente com a discriminação, certo? O aumento do índice de indivíduos em situação de rua vai de encontro à construção de uma sociedade livre, justa e solidária, como prevê a Magna Carta de 1988. Certo, gente? Então, aqui o tema é o quê? A dificuldade dos moradores de rua no Brasil. Quando tá aí de laranjado, marcado, significa que faz relação ao tema. Você tá usando as palavras que remetem, que retomam o tema, tá? Esse tema a gente ainda não viu, mas todos os temas que estão aqui que a gente ainda não viu, nós ainda veremos esse ano. Sobre a questão da discriminação, nós já vimos. Olha o terceiro. A cultura da má alimentação deve ser desconstruída sob pena de prejuízo à saúde pública. Então, qualquer tema que fale sobre alimentação, sobre a questão da obesidade, enfim, ou da cultura ao corpo, relacionada à questão de ser magro ou de ser mais forte, você pode finalizar com essa reflexão crítica, tá? O quarto, a profunda desigualdade social vai de encontro ao objetivo que se refere o artigo 3º da Carta Magna, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, eu coloquei aqui o tema como reduzir a desigualdade no Brasil, mas você sabe que essa expressão, essa reflexão crítica, você pode usar em diversos temas, porque, como eu sempre digo para vocês, quase todos os temas tratam de desigualdade, de um grupo que é inferior ao outro, tá? Quinto, o baixo incentivo à doação de órgãos se mostra obstáculo para que o Brasil alcance a posição de Estado desenvolvido. Então, aqui a gente tem o tema como incentivar a doação de órgãos entre os brasileiros, que é um tema que eu acho super interessante e que ainda veremos também esse ano, tá? Então, você pode usar essa reflexão crítica nesse tema. É contraditório que, apesar de nação multicultural, a sociedade brasileira ainda mantenha o preconceito linguístico, tá? Então, tema como a persistência do preconceito linguístico no Brasil, que também ainda veremos. 7. A rejeição a campanhas de vacinação deve ser desconstruída sob pena de prejuízo à saúde pública, tá? Então, tema a importância da vacinação no Brasil, que também é um tema que eu acho muito, muito interessante, que ainda discutiremos. Enquanto o discurso de ódio na internet for a regra, a tolerância será a exceção. Então, tema o combate ao discurso de ódio na internet, também bem atual. Então, gente, o meu objetivo hoje para vocês era fazer essa revisãozinha sobre estrutura de uma maneira nova, assim ainda não tinha trazido para vocês, e mostrar também esses exemplos de parágrafo de reflexão crítica para você usar nos seus parágrafos de desenvolvimento, tá? Então lembrem de fazer essa reflexão crítica, finalizar com uma marca enriquecedora sua, tá? É como se fosse uma conclusão do parágrafo de desenvolvimento. Certo, gente? Isso é o terceiro período. Qualquer dúvida, me procurem no privado. Que vocês não entenderem aqui, podem me chamar e perguntar. Quem não assistiu ainda às outras aulas, assistam, gente, porque vocês vão precisar disso, certo? Hoje eu não tô deixando nenhuma temática, tá? E quem ainda não fez as temáticas anteriores, aproveita para fazer, tá? Como não ficou nenhuma, faça que vocês ainda não fizeram, certo? Beijo, fiquem com Deus, espero que logo a gente possa se reencontrar. Tchau!